Olá, meu nome é Sebastião Ernesto, sou médico anestesiologista e vou falar sobre hemostasia e anticoagulação. Vídeo 1, Fisiologia da hemostasia. A evolução filogenética levou ao surgimento de animais de porte variados. Os mamíferos, bastante complexos em sua composição, possuem células que compõem tecidos, e esses tecidos localizados em pontos estratégicos e distantes uns dos outros necessitam do suprimento através do fornecimento de oxigênio e glicose, entre outros. Para que haja a manutenção da entrega desses nutrientes de oxigênio, fonte de energia e de substrato proteico e vitaminas, entre outros, esse sistema necessita da sua composição íntegra dos tubos que são desenvolvidos, são sistemas vasculares compostos, como sabemos, de artérias e veias, e de um volume de líquido que transita, fluindo, levando então os substratos às células e trazendo seus dejetos metabólicos para eliminação. Para que haja um bom funcionamento, há necessidade então de uma correta, de uma adequada estrutura vascular com a proteção para que não haja perda de volume nem de pressão, que são fundamentais na capacidade de entrega desses substratos às diversas células. A perda de líquido e de pressão dentro dessas estruturas vasculares pode levar, então, à incapacidade de oxigenação e de perfusão dessas células na chamada microcirculação. É de fundamental importância a existência de um sistema que proteja contra lesões das paredes desses vasos sanguíneos, e esse sistema foi desenvolvido através de uma complexa rede de ativação em cascata de células e proteínas que visam a produção de tampões em regiões onde haja eventualmente lesões nas paredes desses vasos. Esses tampões, então, são produzidos através de estruturas geneticamente determinadas, e algumas alterações, tanto genéticas quanto adquiridas, podem fazer com que esse sistema de tamponamento e proteção contra a perda de líquido e pressão não funcione adequadamente, levando aos distúrbios hemorrágicos. Por outro lado, alguns fenômenos podem acontecer onde há uma falta de limitação da formação desses tampões, que podem crescer desordenadamente, provocando obstrução de artérias e veias importantes, que podem causar, então, fenômenos isquêmicos através dos chamados fenômenos tromboembólicos. O objetivo desse vídeo é estudar a fisiologia da formação e da limitação da produção desses tampões, para que não haja, então, os distúrbios hemorrágicos e nem os tromboembólicos. Vamos avaliar, então, como podemos relacionar a fisiologia da construção desses tampões e o manuseio pré, intra e pós-operatório nos pacientes a serem submetidos, então, a algum procedimento cirúrgico. Os mecanismos de hemostasia são divididos em 3 estágios: a hemostasia primária, a hemostasia secundária e a fibrinólise. A hemostasia primária ocorre no momento em que há a lesão vascular e ocorre primariamente pela ativação de músculos lisos vasculares que já provocam a vasoconstrição naquela região. Essa vasoconstrição ela se intensifica pela liberação endotelial de endotelina, o maior vasoconstritor do corpo, que vai fazer com que haja aumento da capacidade vasoconstritora na região, que tem o objetivo de diminuir o fluxo naquela região e assim diminuir a perda de sangue por ali. Ao mesmo tempo que isso acontece, a exposição de estruturas subendoteliais, como por exemplo o colágeno, o fator de von Willebrand, vão provocar a atração e a adesão plaquetária. E as plaquetas que vão se aderindo ali vão sendo
fontes de ativação de outras plaquetas que vão se agrupando, formando o chamado tampão plaquetário. O tampão plaquetário da hemostasia primária tem pouca estabilidade. E aí entra em ação a hemostasia secundária, que é a ativação de um sistema em cascata de proteínas, os chamados fatores de coagulação, que vão, em última análise, produzir a fibrina, que é uma rede de proteínas que visa dar estabilidade ao tampão plaquetário. Os fatores de coagulação, a maioria deles produzidos no fígado, circulam livremente numa forma inativa chamada de procoagulante. Para sua ativação, necessitam sofrer clivagem por outras enzimas e assim há uma ativação em cascata de várias enzimas que vão produzir a fibrina. Para que haja a ativação dessas enzimas, necessita, além da presença da enzima ativadora, do contato com fosfolipídios de superfície, que são proporcionados principalmente pelo fator tecidual, que é um fator produzido na região, é uma proteína endotelial que, após a lesão do endotélio, há a exposição desse fator tecidual que, junto com o fator 7 circulante, vão se unir e se transformar numa enzima, numa protease que vai então produzir, vai dar início à cascata da coagulação. No chamado fator extrínseco, vamos ver isso com mais detalhe. Ao mesmo tempo em que ocorre a hemostasia primária e a hemostasia secundária, ocorre também a ativação de um sistema chamado fibrinólise. A fibrinólise também é uma cascata de produção de proteínas e enzimas que visam, por esse lado, limitar a formação do coágulo para que ele não seja grande o suficiente para obstruir os vasos e causar fenômenos tromboembólicos. De forma mais detalhada, a hemostasia primária é descrita como causada primariamente pela lesão vascular. Após a lesão vascular, ocorre a ativação reflexa da musculatura lisa que provoca vasoconstrição. O endotélio lesado libera endotelina, que é um dos principais é o principal vasoconstritor corporal e aumenta a intensidade da vasoconstrição reflexa provocada pelo trauma. Além disso, o endotélio lesado expõe colágeno, ATP, mediadores inflamatórios e o fator de von Willebrand. O fator de von Willebrand é o principal articulador da adesão plaquetária, uma vez que ele se liga ao receptor 1B95 da parede da plaqueta, produzindo a ativação plaquetária. Com a ativação plaquetária, a sua forma arredondada se transforma e ela começa a emitir vários pseudópodos que são capazes de aumentar bastante a sua área de superfície. Além disso, com a ativação plaquetária, ocorre secreção de grânulos alfa e de grânulos gama, também chamados grânulos densos. Os grânulos alfa produzem ou liberam selectina, fibrinogênio, fibrina, fatores de coagulação 5 e 8 e o fator plaquetário 4. Os grânulos densos ou grânulos gama liberam o ADP. O ADP induz a maior expressão de proteína P2Y1, que vai ativar mais plaquetas e induzir mais agregação plaquetária, e também a proteína P2Y12, que é um intensificador da cascata de coagulação. Ambos essas proteínas alteram o receptor 2B3A da plaqueta, que tem importante função de ligação com o fator de von Willebrand, aumentando a adesão plaquetária, e também se liga com muita intensidade a fibrina e fibrinogênio, aumentando a agregação plaquetária. Os grânulos densos também liberam ATP, cálcio, serotonina, histamina e epinefrina. As plaquetas ativadas também aumentam a produção de tromboplastina, de tromboxane A2,
E esse tromboxane 2 aumenta ou induz a maior produção de ATP, também tem uma função vasoconstritora e aumenta a expressão do fator plaquetário. A plaqueta ativada também libera fator de ativação plaquetária e todas essas proteínas têm importante ação na agregação plaquetária. O fator de ativação plaquetária também altera a carga externa da plaqueta, mudando do seu estado pró-coagulante para ativar as proteínas dos fatores de coagulação, além de dar suporte à ligação com fibrina. É importante entender que todas essas reações acontecem no endotélio lesado. Com o endotélio intacto, não há a exposição do importante fator fosfolipídico, que é um dos ativadores dessas aproximações, não há exposição de colágeno nem de fator de von Willebrand, que vai gerar a adesão plaquetária. Ao invés disso, o endotélio intacto produz prostaciclina, que tem a capacidade de inibir a ativação, a agregação e a secreção plaquetária, além de ter uma ação vasodilatadora. Portanto, o endotélio intacto ele impede que aquela reação de aumento de agregação plaquetária que acontece no tecido lesado se estenda para regiões onde o endotélio não está lesado. Outro fator importante que deve ser conhecido é que a plaqueta ela pode ser ativada também, ela continua sendo ativada em fatores mais tardios do mecanismo de hemostasia, onde a produção de trombina também serve como ativador da plaqueta. Esse diapositivo traz essa ilustração extraída da revisão de Periá e colaboradores sobre o mecanismo de ativação plaquetário na hemostasia primária. Ocorre, como pode ser visto, a lesão endotelial, provocando resposta reflexa da musculatura lisa, que se intensifica com a liberação da endotelina, que aumenta a vasoconstrição, ao mesmo tempo em que a exposição de estruturas subendoteliais, como colágeno e fatores de von Willebrand, vão servir de suporte à adesão plaquetária, e as plaquetas vão sendo então ativadas gradativamente e sequencialmente, fazendo com que haja a agregação de novas plaquetas que vão aumentando o tampão plaquetário. E à medida que as plaquetas vão sendo ativadas e aumentando a expressão de proteínas e receptores, umas vão se ligando a outras através desses receptores, principalmente o receptor 2B3A, que provoca a aproximação e agregação de novas plaquetas às plaquetas já agregadas ali na região. Sequencialmente, ocorre então a ativação dos fatores de coagulação através da ativação da cascata de coagulação com o objetivo de produzir a fibrina, que vai dar maior estabilidade ao tampão plaquetário. Esse diapositivo tem esse diagrama que mostra na linha central horizontal a ação inibidora da prostaciclina sobre fatores trombogênicos, como o fator de von Willebrand, o tromboxane 2 e a fosfolipase C. A prostaciclina faz aumentar o AMP cíclico, que ativa a fosfoquinase A, e a fosfoquinase A tem ação inibidora sobre esses três aspectos. Ocorre que quando o endotélio é lesado, aumenta a expressão da proteína 2Y2 e da produção de fosfodiesterase, duas situações, duas substâncias que têm ação inibidora sobre a ação do AMP cíclico. Portanto, nessa situação, há uma diminuição da inibição da prostaciclina sobre os fatores trombogênicos. E a terapia que pode ser utilizada nessa situação são, em relação à proteína 2Y2, o uso das tianoperidinas, que inibem esse mecanismo e assim tendem a manter a inibição da prostaciclina sobre os fatores trombogênicos.
Da mesma forma, a fosfodiesterase também tem uma ação inibidora sobre a ação do AMP cíclico e a utilização de antagonistas da fosfodiesterase tende a manter o fluxo de inibição da prostaciclina. Também o uso do óxido nítrico é útil nessa situação, uma vez que ele age nos receptores do tromboxane A2, inibindo a sua resposta vasoconstritora e também a sua ação trombogênica. Voltando a falar sobre hemostasia secundária, da qual o principal componente é a coagulação, é a reação em cadeia de ativação sequencial das diversas proenzimas que circulam, que são produzidas no fígado e vão circulando na forma ainda não ativada, chamadas imógenos. Os imógenos são as proenzimas, são as enzimas que precisam ser ativadas por algum mecanismo, normalmente pela ação de outra enzima, e assim tornando o zimógeno uma enzima ativa. A maioria é produzida no fígado, com exceção dos fatores 3 e 4. O fator 3, que é a tromboplastina tecidual, que é o fator tecidual que vai se unir ao fator 7 para desencadear a via extrínseca de ativação da cascata de coagulação, e o fator 8, que pode ser produzido no fígado, mas também tem a produção em outras regiões, como pulmão e rim. Essas proenzimas, então, circulantes na forma ainda não ativa, como disse os chamados imógenos, elas são ativadas por clivagem, através da atuação de outras substâncias, principalmente outras enzimas, como vamos ver mais na frente. Então, a ativação em cadeia tem o objetivo primordial de ativar a última a proenzima, que é o fibrinogênio, a sua forma ativa, que é a fibrina, que é uma proteína que vai formar a teia de ligação no trombo, no agregado plaquetário, para que ele tenha mais estabilidade. E na maioria das reações de ativação dessas enzimas, há necessidade de contato com fosfolipídios de superfície, que vão assim servir de fator primordial na ativação dessas enzimas. E esses fosfolipídios de superfície são representados pelo fator tecidual, fator 3, fator que se une, como foi dito, ao fator 7 para originar a via extrínseca, e o fator plaquetário, que surge através da ativação das plaquetas, principalmente por ação do contato com outras substâncias, o colágeno, o fator de von Willebrand, e também a ação da trombina, que vai gerar a ativação do fator intrínseco. Alguns fatores de coagulação não têm capacidade enzimática intrínseca, são chamados cofatores. São fatores que ativam outros fatores na sua ligação, ativando esses outros fatores. São esses os fatores 5, que vai servir de cofator ao fator de coagulação 10, e o fator 8, que é cofator do fator 9. Eles não agem como enzimas, mas como cofatores, se associando a esses outros fatores e transformando, após essa ligação, o complexo 5 e 10 e o complexo 8 e 9, que passam a ter a ação enzimática. Além disso, esses cofatores, o fator 5 e o fator 8, eles são denominados de fatores lábeis. Isso porque eles têm pouca duração no sangue estocado, levando a déficit desses fatores quando há transfusão volumosa de sangue estocado, e assim esse sangue estocado, que vai perdendo progressivamente os seus fatores 5 e 8, então vai fazer com que o indivíduo que receba grandes volumes de transfusão apresente deficiência nesses fatores ou cofatores. Outro fator importante relacionado à cascata de coagulação, a coagulação em si,
É a interação que esse mecanismo apresenta com o sistema de complemento. Principalmente em pH baixo, em situações de acidose, a ativação na interação com os fatores 9, 10, 11 e com a plasmina, e assim esses fatores em situação de acidose vão ativar principalmente os complementos 3 e 5. Isso provoca uma upregulation do fator tecidual e do inibidor de ativador do plasminogênio, cuja ação e cujo mecanismo de comportamento e interação nesse sistema de coagulação vai ser visto mais na frente. Quase todos os fatores de coagulação são produzidos no fígado, com exceção do fator 3, que é a tromboplastina tecidual, ou fator tecidual, o fator 4, que é o cálcio, e o fator 8, que tem a característica de poder ser produzido tanto no fígado quanto nos rins e nos pulmões. A vitamina K é necessária à maturação de vários desses fatores de coagulação, como os fatores 2, 7, 9 e 10, além de fator anticoagulante, como a proteína C e a proteína S. Algumas substâncias, como os cumarínicos, competem com a vitamina K no hepatócito, impedindo a ativação, ou seja, a maturação dessas proteínas, dos fatores 2, 7, 9, 10 e da proteína C e da proteína S, e assim essas proteínas não atingem a sua fase de maturação. Portanto, elas não conseguem ser ativadas pelas enzimas que deveriam provocar a sua clivagem e ativação em contato com fosfolipídios. Entre esses fatores de coagulação, o fator 7 é o que tem menor meia-vida e, portanto, é o que se reduz primeiramente quando da utilização dos cumarínicos. Importante lembrar que entre os fatores de coagulação que não são produzidos no fígado, temos então os fatores 3, fator tecidual, fator 4, que é o cálcio, e o fator 8, que tem característica de ser produzido tanto no fígado quanto nos rins e nos pulmões. Existem duas formas básicas teóricas de ativação do sistema de coagulação, da cascata de coagulação. Eles são divididos em vias intrínseca e via extrínseca. Essas vias foram divididas didaticamente e no passado se acreditava que uma das duas seria ativada primariamente segundo o motivo o mecanismo pelo qual acontecia a ativação. Em caso de lesão vascular, a lesão do endotélio provocaria a exposição do fator 3, e esse fator 3, junto com o fator 7, se ligariam e formariam um complexo enzimático ativo que seria útil na ativação do fator 10. E a via intrínseca seria principalmente ativada quando dá interação com superfícies contendo fosfolipídios, mesmo na circulação, como por exemplo endotoxinas ou substâncias estranhas, que ativariam um sistema proteico catalítico que, em última análise, levaria à ativação do fator 12, e esse ativaria o fator 11, que ativado ativaria o fator 9, e assim sucessivamente até a ativação do fator 10. Tanto uma via quanto a outra, a intrínseca e a extrínseca, desembocam numa via que é comum a ambas, a ativação do fator 10. E o fator 10, chamado também de fator protrombinase, atuaria ativando a protrombina, a trombina, que seria a enzima que clivaria o fibrinogênio, produzindo a fibrina, que é o objetivo final da cascata de coagulação. A fibrina formaria teias de sustentação do agregado plaquetário para que este tivesse maior estabilidade e assim mantivesse aquela coagulação por um tempo mais prolongado. Hoje aceita-se mais claramente que a principal via de articulação e ativação da cascata de coagulação é a via extrínseca, onde, novamente, após uma lesão endotelial, haveria a exposição de colágeno e de fator
fator tecidual, e esse fator tecidual atuaria ligando-se ao fator 7 circulante. Estes dois formariam um complexo ativo enzimático que então iria desencadear a ativação do fator 10, e o fator 10 iria desencadear, provocar a ativação da protrombina à trombina, e a trombina ativaria por clivagem o fibrinogênio, transformando o fibrinogênio em fibrina. Ao mesmo tempo, como esse processo levaria a uma pequena quantidade de fibrina, a trombina ou fator 2 ativado também atuaria levando à ativação de fatores 8 e de uma outra gama de fatores, como vai ser visto mais à frente. Além disso, aquele mesmo complexo formado pelo fator tecidual, o fator 3, junto com o fator 7, ativaria também tanto o fator 9 quanto o fator 8, e assim induziria a uma amplificação da resposta na cascata de coagulação. Ao mesmo tempo, haveria o início de ativação também pela trombina do fator chamado antitrombina. Essa antitrombina, ela estimulada, levaria à estimulação da produção de prostaciclina pelo endotélio, tentando reduzir a força exagerada de produção de coágulo. Também a antitrombina leva à redução da produção de interleucina 6 e 8. Além disso, a antitrombina é um fator que inibe a própria ação da trombina, além da ativação de outros fatores, como vai ser visto posteriormente. Além da antitrombina, outros mecanismos servem de limitação desse processo de coagulação para que ele seja apenas suficiente para tamponar a região lesada, sem atingir proporções demasiadas que poderiam levar à expansão exagerada desse trombo formado, com obstrução da árvore arterial na região da lesão. Outro fator importante nessa limitação é a produção do inibidor da via do fator tecidual. Esse fator tecidual, que é produzido pela lesão do endotélio, em última análise, combatido na sua expansão exagerada pela produção pelo inibidor dessa via de fator tecidual nas regiões onde o endotélio não é lesado. Essa produção do inibidor da via do fator tecidual inibe tanto a ação do próprio complexo fator 7, fator tecidual, como também provoca a inibição parcial do fator 10 nas regiões, principalmente ao largo da região onde há a formação do trombo, para que ele não se expanda para a região onde o endotélio está íntegro. O inibidor da via do fator tecidual também é estimulado pela própria trombina e ainda é acelerado pela presença da proteína S. De maneira bastante interessante, o conhecimento de que esse fator é o inibidor da via do fator tecidual, ele só começa a ser atuante quando ele se liga ao fator 10 ativado, formando um complexo que vai se aderir, vai se ligar ao outro complexo formado pelo fator tecidual e pelo fator 7. E aí, ele, unido ao fator 10, então, vai bloquear o complexo enzimático formado por aquele outro complexo. Portanto, há uma inativação de um complexo que é protrombínico, mostrando a ação anticoagulante ou a tendência anticoagulante desse inibidor da via do fator tecidual. São vários os fatores que são utilizados pelo organismo na tentativa do controle da trombose.
a presença dos fatores inativos circulantes, eles precisam ser ativados e só vão ser ativados se houver a exposição ao fosfolipídio, e esse fosfolipídio em geral só surge após a lesão endotelial, com exposição da camada subendotelial. Portanto, a existência de fatores inativos circulantes é um dos fatores para se controlar essa trombose. Os fatores ativados na região da lesão, eles são, após a sua ativação e utilização, eles, quando não estão aderidos ao trombo formado, eles são levados pelo fluxo sanguíneo, onde eles vão sofrer diluição e depois vão ser captados pelo sistema retículo endotelial e destruídos tanto pelo fígado quanto pelo baço. Existe apenas a ativação dos fenômenos de trombose, em geral, na localização da lesão endotelial. A utilização dos recursos terapêuticos, como por exemplo a heparina, vão atuar modificando esse balanço entre os fatores pró e os anticoagulantes. A heparina, ela aumenta a ativação da antitrombina, chamada antitrombina 3, aumentando a sua ação inibidora sobre os fatores de coagulação 9, 10, 11, 12 e principalmente o fator 2, a própria trombina. A existência da proteína C e da proteína S também é de suma importância no controle da trombose. Essas duas proteínas, principalmente a C, mas também a S, que atua como cofator da proteína C, vão inibir a ação dos fatores ou a ativação dos fatores 5 e do fator 8, diminuindo então a ativação da via intrínseca, que, como falamos anteriormente, é uma via que serve, após a ativação da via extrínseca, a via intrínseca serve como amplificadora da resposta. A trombina livre, ela se liga à antitrombina circulante em regiões fora da região de lesão endotelial, formando um complexo trombina-antitrombina, que também vai ser um fator importante no controle da trombose em regiões mais afastadas da região de lesão endotelial. Mais recentemente foi descoberta também uma outra proteína chamada inibidora da protease, proteína Z dependente. Portanto, é um sistema também enzimático que funciona como um sistema inibidor da ativação de alguns desses fatores de coagulação, e que esse sistema enzimático depende de uma determinada proteína, chamada proteína Z, que com a interação com o cálcio se liga a alguns fatores de coagulação, impedindo a sua maior expressão funcional. Esse diapositivo traz esse fluxograma bastante complexo de demonstração da apresentação em cascata de ativação, tanto da via intrínseca quanto da via extrínseca, e a junção dos dois mecanismos no que chamamos de via comum, que é a partir da ativação do fator 10. Hoje acredita-se que, após a lesão tecidual, o que acontece é a expressão do fator tecidual, que se une a uma proenzima chamada fator 7, ainda inativo, e com essa união, o fator 7 é ativado, e juntos eles formam uma enzima, um complexo enzimático chamado tenase. Tenase porque a sua principal ação é a metabolização, é a clivagem para a ativação do fator 10. O fator 10, com a interferência do fator 5, que é o seu cofator, ativa a protrombina, clivando a molécula de protrombina, transformando-a em trombina. A trombina, que é o fator 2 ativado, vai agir sobre o fibrinogênio, também provocando sua clivagem, produzindo a fibrina, o monômero de fibrina. Vários monômeros de fibrina se unem para formar uma rede que dá sustentação e resistência ao agregado plaquetário.
Aquela tenase formada pelo fator 7 e pelo fator tecidual, além de ativar o fator 10, também ativam o fator 9, que é constituinte da via intrínseca. Ao ativar esse fator 9 e dar, então, ensejo à ativação da via intrínseca também, esse sistema provoca uma amplificação da resposta pró-coagulante desse sistema de coagulação. É uma outra via que vai também sofrer ativação, e o fator 9 ativa o fator 10, usando como cofator o fator 8. Então, o fator 8, em associação com o fator 9, vai ativar o fator 10 e, a partir daí, todo o processo descrito anteriormente após a ativação da via extrínseca acontece também por ativação dessa parte da via intrínseca. Além dessa ativação, há a possibilidade também de, através de contatos com fosfolipídios de superfície, seja por endotoxinas ou superfícies estranhas à circulação, ocorra a ativação de um sistema de proteínas formado por algumas moléculas, como, por exemplo, o cininogênio de alto peso molecular, a pré-calicreína, entre outras, que vão provocar a ativação do fator 12. Esse fator 12 ativado ativa o fator 9, e o fator 9, como mencionado pelo mecanismo anterior de ativação pela tenase, vai ser ativado junto com o fator 8, que é o seu cofator, para ativar o fator 10, e assim o fator 9 junto com o fator 8 também são denominados são também chamados tenases, assim como o complexo enzimático fator tecidual e fator 7. E a partir daí, a via comum a partir da ativação do fator 10. Ao mesmo tempo que ocorrem essas ativações de sistemas pró-coagulantes, alguns sistemas anticoagulantes são ativados, como, por exemplo, a ativação da antitrombina, que vai atuar tanto inibindo a própria trombina, como o seu próprio nome diz, e essa antitrombina tem a sua ação aumentada em até 100 vezes quando administramos heparina ao paciente. Portanto, essa capacidade de inibição da trombina em uso terapêutico de heparina ela é aumentada bastante por conta da ação terapêutica de uma substância que existe na circulação em quantidade muito pequena. A antitrombina que atua sobre a trombina inibindo-a também atua inibindo o fator 10, o fator 10, que é o início da via comum às duas vias de ativação da cascata de coagulação, como dissemos anteriormente. Além disso, a existência da proteína C, que se liga a uma estrutura membranosa chamada trombomodulina, atua sob a ação do cofator proteína S, ativando uma proteína C que vai inibir tanto o fator 5 quanto o fator 8, reduzindo a capacidade de indução de formação de trombo num sistema de tentativa de redução da amplificação exagerada desse mecanismo de coagulação, como dissemos anteriormente, evitando-se ou tentando-se evitar a formação de trombo, que poderia eventualmente provocar a obliteração dos vasos sanguíneos. A trombina, além de induzir a ativação do fibrinogênio à fibrina, tem a capacidade de ativar tanto o fator 8 quanto o fator 5. Então, é um sistema bastante complexo de substâncias que são pró e substâncias que são anticoagulantes, numa tentativa de manter um equilíbrio, onde o objetivo é o tamponamento de uma região lesada para que não haja perda de líquido e de pressão, mas evitando-se a obliteração do vaso. Nesse diapositivo, temos uma figura retirada da publicação de Periard e colaboradores,
onde ele propõe uma descrição dos mecanismos de ação das plaquetas no sistema de coagulação. Esse diapositivo especificamente, essa figura especificamente, mostra a quantidade de interações da trombina com vários setores do sistema de coagulação. Uma vez produzida a trombina, no desencadeamento do processo da cascata de coagulação, além de ativar o fibrinogênio, como foi dito, e a sua ação principal na formação do trombo e da proteção contra o sangramento, ela provoca a ativação do fator 11, a ativação do fator 8, aumenta a capacidade de ação do fator 5, aumenta a ação desses fatores pró-coagulantes, mas também ela age aumentando ou induzindo a ativação de fatores anticoagulantes também, como a maior expressão e produção de proteína C e de proteína S, que vão contrabalançar esse aumento da cascata de coagulação. Também induz a ativação do chamado inibidor do sistema fibrinolítico ativado. Portanto, são vários mecanismos associados, alguns que a trombina participa, aumentando a capacidade de coagulação, mas ao mesmo tempo ela induz alguns sistemas que servem de controle à formação de trombose de maneira excessiva. Esse diapositivo traz os principais fatores de coagulação, não estão incluídos aqui os fatores anticoagulação, como proteína C, proteína S, entre outros, e as informações sobre mecanismos de ação de cada um deles, onde são produzidos, e assim temos o fator 1, que é o fibrinogênio. O fibrinogênio é a forma inativa da fibrina, que após a ação da trombina, ela é ativada a fibrina. O fibrinogênio tem produção hepática, a protrombina, que é transformada em trombina para ativação da fibrina, também tem produção hepática, e a protrombina ela é ativada, a trombina, pela ação do fator 10, que é a chamada protrombinase, e a protrombina também tem a produção hepática. O fator tecidual, ou fator 3, também chamado tromboplastina tecidual, produzido pelas células, principalmente as células endoteliais. O fator 4, que é o cálcio, obviamente não é produzido, ele tem em circulação, oriundo da dieta. O fator 5, que tem a sua produção tanto em fígado quanto em plaquetas, é chamada proacelerina, e como vimos é um cofator que se associa ao fator 10 para que ele seja ativado e ele assim ative também a protrombina. O fator 6, ele não é mais descrito, foi um engano da ciência, ele não existe. O fator 7 é a proconvertina, como vimos, ela circula, ela é produzida no fígado e circula de forma inativa, sendo ativada pelo contato com o fator 3, ou fator tecidual. Então também tem produção hepática. O fator 8, que é o fator, que é o outro cofator, né, que ele é produzido também no fígado, mas também nos pulmões e nos capilares, e tem o seu transporte na circulação feito através de ligação com o fator de von Willebrand. O fator 8, quando está reduzido, ele de forma congênita, ele produz uma doença chamada hemofilia A. Portanto, a falta do fator 8, e por motivo congênito, é a hemofilia A, mas ele também pode estar com a sua concentração diminuída quando o paciente tem redução do fator de von Willebrand. E a redução congênita do fator de von Willebrand é chamada doença de von Willebrand, que também leva a sangramento por diminuição do contato da plaqueta com o fator de von Willebrand, mas também por diminuição da meia-vida do fator 8, que fica assim livre na circulação e vulnerável à ação de outras substâncias, outras enzimas, e vulnerável à captação hepática e esplênica para inativação e destruição. Fator 9, fator 10, fator
11, fator 12, todos eles produzidos a nível hepático, e o fator 13, que é o fator estabilizador da fibrina, ele também tem importante ação na restauração, na reconstrução tecidual. E o objetivo final do sistema de coagulação, com o tamponamento da região lesionada, com exposição de estruturas subendoteliais, é a cicatrização daquela região lesada. Essa cicatrização se dá por uma sequência de mecanismos que são constituídos de inflamação, maturação e proliferação. Proliferação de estruturas celulares para que haja a cicatrização e o tamponamento definitivo da região lesada. O início desse processo, então, é a inflamação que ocorre, como vimos, pela associação do sistema de coagulação com o sistema de ativação de complemento, que induz a produção de citocinas, que são, em última análise, os iniciadores das fases de maturação e proliferação, com a interveniência, a produção, principalmente dos chamados fatores de crescimento transformadores ou Transforming Growth Factor, e os fatores de crescimento derivados das plaquetas. Os fatores transformadores de crescimento são produzidos principalmente pelos fibroblastos e aumentam a produção de prosteoglicanos, de colágeno, fibrina, e aqueles fatores derivados da plaqueta, fatores de crescimento derivados da plaqueta, vão induzir a angiogênese com aumento da microcirculação local, que vai suprir as necessidades de substratos energéticos e proteicos para que haja, então, a construção de um tecido de cicatrização. É o preparo para a proliferação. Terminamos então o primeiro vídeo sobre hemostasia e coagulação, falando alguns aspectos gerais sobre a fisiologia da hemostasia e da coagulação. Espero que tenham gostado do conteúdo do vídeo. Se gostaram, por favor, compartilhem, deem o seu like e nos visitem nos nossos canais Tema de Anestesia no Telegram, Sebastião Ernesto no YouTube. Muito obrigado, grande abraço.